Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para nosso bate-papo, né? Aquele cafezinho, né? Na parte da manhã com o nosso mestre. Eu sempre digo que eu gosto de levantar cedo para mim fazer minha leitura, que é o horário que eu consigo ler, onde tem pouco movimento, tá um silêncio. Eu gosto de ler cedo. E o cafezinho, a outra caneca que quebrou, ó, tá vendo? Quebrou a alça. Eu comprei uma esses dias, mas, aliás, eu ganhei uma agora, poucos dias, né? Negócio de evento aí de fim de ano, aí eu ganhei uma, mas já quebrou também a alça, né? Cafezinho. Então, irmãos, o assunto que nós vamos comentar hoje é um assunto interessante, é um bate-papo. Nós vamos falar da obediência de pais e filhos, tá certo? A responsabilidade dos pais com seus filhos. E eu sou pai. Eu tenho 3 filhos que já são maiores de idade, já são adultos. Um é o Rafael, já é o meu primogênito. Ele tem acho que 25, 26 anos. E ele é de 93, né? 93 para 2020. Esse ano acho que ele faz 27 anos, né? No fim do ano. Tem uma Kemily, a minha filha do meio, e ela deve ter aí uns 24 mais ou menos. E tem a Késia, a minha filha que é caçula, que deve ter seus 22 por aí, certo? Então, sou pai, então eu tinha uma preocupação muito grande em que oferecer para os meus filhos. Eu tinha essa preocupação comigo. Porque primeiro, quando os meus filhos nasceram, a minha condição financeira não era das melhores. Hoje, o meu poder financeiro aquisitivo ainda está por conquistar. Eu ainda tenho lá minhas dificuldades, né? Como qualquer cidadão brasileiro, né? Todo mundo tem suas dificuldades, mas graças a Deus a gente luta, a gente trabalha, a gente consegue manter a família. Mas eu não sou rico, não sou e nem mediano, né? Mas graças a Deus, Deus tem me dado graça, me sustentado e eu consegui trazer os meus filhos até a idade adulta, né? O Rafael casou, casou, a Kemily casou e agora tem a minha filha mais nova que vai casar. Mas eu não quero falar em torno de mim, eu quero falar daquilo que Deus propõe para a gente. Qual a proposta de Deus para o pai, para os pais? Quando eu falo pais, é o homem e a mulher que são responsáveis pelos seus filhos. Outro sim. Há um termo, uma palavra sempre usada aí na nossa sociedade, até por intelectuais, artistas, quando debate em programas televisivos, né? Inclusive os debates de programa televisivo são uns debates interessantes, porque eles nunca querem desagradar ninguém. Todos eles, pode ser ruim o negócio que eles falam a favor, dizendo que é bom, que é isso e aquilo, né? Eu acho graça desses debates, onde vai esses atores, esses intelectuais, e todo mundo fica querendo agradar todo mundo, e ninguém fala a verdade de nada, e a sociedade vai pro buraco, vai afundando cada vez mais, né? Só porque eles aparecem bonitinho na televisão, eles estão nos holofotes, eles acham que eles podem ditar regras, ditar comportamento, e o resultado dessas ideias, desses tais intelectuais, né? É uma sociedade corrompida que nós estamos vendo aí, promíscua, cheia de problema. Então, eu quero falar daquilo que Deus propõe pra gente, né? O que Deus propõe? Vamos gravar. O que Deus propõe?
Claro que essa passagem aqui é quando Deus fala diretamente para um povo, uma nação. Mas é um exemplo copiado às gerações e que dá resultado. Que a obediência, ela é o fator fundamental. Porque o tema desse texto aqui do capítulo 6 do livro do Pentateuco, aqui ó, um dos 5 livros do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio, né? Deuteronômio, capítulo 6. Eu quero fazer ênfase dos versículos 6, do versículo 7 apenas. Mas eu vou ler o texto até aqui, para que você possa compreender o que Deus realmente está propondo, tá? Quando você for ler um versículo bíblico e você for pregar, ou deixar uma palavra na igreja, você que está começando a desenvolver a palavra na pronúncia, na discussão, você nunca lê apenas um versículo isolado, você tem que estudar o texto, os motivos. Você nunca diz uma palavra sem os motivos. Você não diga nada ao vento sem os motivos. Porque se você lê um texto apenas e não estudou e procurou entender quais os motivos que levaram aquela palavra a ser dita e escrita, você apenas está colocando suas convicções. E fica uma situação vazia. Para aquelas pessoas que não prestam muito atenção, passa batido. Por aquelas pessoas que estão no nível acadêmico, seu pensamento, sua mente está um pouco mais, com mais informações do que outras pessoas, porque as pessoas é o seguinte, elas precisam entender que há pessoas que têm mais informações do que as outras, então ela consegue compreender melhor certas situações. Dependendo do cenário que a pessoa estiver vivendo, certas palavras não podemos dizer, ela vai interpretar mal, ela vai entender mal. Então a gente tem que ter um cuidado, principalmente na igreja, onde você tem pessoas de todos os tipos. Às vezes você quer falar para uma pessoa, mas dependendo do que você vai falar, você deixa de cumprir ali a responsabilidade de servir a todos. E aí não é uma tarefa tão fácil. Geralmente, em uma situação ou outra, alguém vai ficar ofendido, porque a palavra não agrada a todos, mas ela precisa ser bem esclarecida, não pode ter dúvida. E quando alguém tiver dúvida e vier perguntar para a gente tem que estar preparado para poder esclarecer, né? Minha calopsita batendo as asas ali, está chamando a minha atenção, para dar o alimento para ela. Todo dia eu vou ali e coloco o alimento. Eu levantei, não dei atenção, agora está ali. Então, fique atento nisso. Então eu vou ler o texto para você entender e nós vamos conversar. Tá bom? Vamos bater um papo. Diz assim, Deus falando, ó, deixando esse para, ó, e estes são os mandamentos, os estatutos, né, e juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesses na terra a que passais a possuir. Que Deus sabia que ia ser pedreira lá para poder os filhos de Deus sobreviver, né, com várias nações em volta, com outras crenças e ideias. Não ia ser fácil. Aonde a vida não tinha importância. Para mim falar isso aqui, eu levaria muito mais do que 30 minutos. Né? Já tem mais de 5 minutos. Então, Deus sabia que não ia ser fácil para eles sobreviverem no meio de tanta coisa diferente daquilo que a nação era jovem. E ela precisava de estruturas. E você sabe que quem é bem estruturado, né, seja financeiro, seja mentalmente, ideologicamente,
né, das informações, emocionalmente, a pessoa, você sabe que ela sobrevive muito mais do que a outra. Tem pessoas que ele é um talento interessantíssimo, mas quando ele se vê diante de um perigo, alguns marram a corda no pescoço e pulam, se enfoca, ou saltam de um viaduto, saltam de uma ponte. Isso porque o homem não está completo. Poxa, o cara era brilhante, era um ícone, um talento. Olha lá, se enforcou, se suicidou, teve overdose. Simplesmente porque ele não estava com a sua vida completa como deveria estar. Olha só o que Deus falou. Volta o texto. Esses são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor. Moisés falando, né? Vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesse na terra que possais possuir. Verso 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, guardes os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Olha lá, que maravilha. E que teus dias sejam prolongados. Olha a receita aqui de vida longa. É obedecer às ordenanças divinas. Esse é o segredo para que uma pessoa possa ter vida longa e a sua posteridade também. Porque Deus está aqui estendendo essa situação, a obediência ao filho e ao filho dos teus filhos. Ó, meu filho e ao filho do meu filho. A geração do meu filho e a geração que virá depois do filho do meu filho. Você está entendendo? Olha só. Para que seus dias sejam prolongados. Guarde isso. O verso 3 diz: ouve, pois, Israel, que é uma palavra direta para a nação, e atenta que os guardes para que bem te suceda e muito te multiplique-se, seja próspero, e como te disse o Senhor teu Deus, Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Verso 4. Ele instiga Israel novamente, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quer dizer, você não pode ficar por aí se ajoelhando diante de outro Deus. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder ou entendimento, né? Verso 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Guarda isso aí. Só que agora, Deus agora deixa de falar diretamente para o pai, né, que é compromisso dele, que é a obediência dele antes do filho, porque o filho só vai entender como que deve obedecer se o pai explicar. Se o pai não explicar, o filho não vai entender. Ó, o verso 7 diz: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, porque o filho vai perguntar muita coisa a você, você precisa ter paciência para poder explicar. E deitando-te na hora de dormir, né? Não tem quando os pais contam a historinha lá para os filhos dormir? Ao invés de você contar a história de terror, de bruxa, dessas coisas, conte uma verdade bíblica. Para que Deus criou céus e terra, para que teu filho tenha ciência de que tudo isso que está à nossa volta, o mundo existente, foi criado por um ser soberano, inteligente, justo, fiel, né? E levantando-te na parte da manhã, né? E levantando-te, olha só, aí, termina aqui o verso 7, eu não vou prosseguir para não complicar um pouco a nossa explicação. Então, mas lá em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 4,
é ratificado novamente. Vós, filhos, obedecei vossos pais, né? Porque é mandamento, é justo, para que vivam muito tempo sobre a terra. Aqui no início aqui é um livro do Antigo Testamento, né? Deus ele está intimando os pais a esclarecer para os filhos por que eles vieram, quem são eles. Você já percebeu que na sociedade há muitas pessoas que têm conflitos de identidade? Você já viu na televisão, na mídia, aquelas frases de efeito que diz: você pode ser o que você quiser, mas você quiser até que ponto? Então são coisas colocadas no ar. Se a pessoa quiser ser um bicho, ela vai ser. Eu sou um monstro. E tem. Tá entendendo? Então você vê pessoas com crise de identidade porque elas não têm certeza de que elas realmente são. Porque há certas mensagens que são colocadas que elas têm uma mensagem subliminar que entra na mente da pessoa e a pessoa acaba acreditando que ela é algo além daquilo que ela é ali. Cada ser humano tem a sua identidade que Deus deu, seu jeito de viver, a sua natureza para a qual foi criado. Eu sempre falo, eu disse no vídeo anterior, nós seres humanos, nós temos convicções. As nossas convicções, elas mudam. Por quê? Se eu estou numa cidade pequena, onde as pessoas se atentam mais para o cuidado, na simplicidade das coisas, quando eu vou, e a minha mente, eu estou ali dentro de um cenário, né, mais simples, de pessoas simples e tal. Se eu vou para uma cidade maior, eu entendo assim, né? Está no meio de pessoas formadas e tudo mais, todos as minhas convicções, elas mudarão. E eu vou me adequar, muda se quiser. A pessoa muda se ela quiser. Eu vou me adequar àquele ambiente, tipo camaleão, né? Mas se eu presto atenção nos preceitos divinos, nas suas ordenanças, nos seus juízos e estatutos, conforme está aqui, ó, são os mandamentos, estatutos e juízos. São 3 coisas. E essas coisas aqui são universais. Elas são universais. E é fato que a pessoa que ela é disciplinada, obediente, ela consegue se sobressair melhor em relação às outras. Pessoas que vão levando a vida à revelia de qualquer jeito, sem nenhuma informação, sem nenhuma... E isso é perigoso, porque pessoas que não prestam atenção nas coisas, vivem a vida ao bel prazer, elas aceitam qualquer coisa que colocarem para elas comerem. Por exemplo, eu tenho um problema acho que é problema de alergia a alguns tipos de alimento. Então eu não vou na cidade, por exemplo, igual às vezes eu vou, aqui é um distrito, é um interior, e estamos a 18 quilômetros do centro de Cachoeiro do Itapemirim, que é um município onde eu resido, né? É aqui um distrito, é tipo um distrito industrial, né? E, então o que acontece? Às vezes eu quero comer um pastel, e muitas das vezes eu ia naquelas lanchonetes e comprava já aqueles pastéis que estavam, pastéis ou outros tipos de alimento que estavam na vitrine, né? E aquilo me fazia mal. Então agora o que eu faço? Eu paro diante de um lugar onde possa se fritar o pastel na hora. De todas as impurezas, alguma coisa que tiver ali, eu não estou dizendo que os outros alimentos estão impuros, é porque eles colocam certos tipos de tempero que eu não sei que tipo de reação que causa, me faz mal. Faz mal, incha alguma coisa, sei lá.
Então eu prefiro frito na hora, tá? Se eu chegar na sua casa, eu vou comer, porque é diferente do que o que é feito na rua. Muitas lojas compram pastéis prontos já. Então existe lá todo um tempero para dar gosto, para aguçar o nosso paladar. Entendeu? Não estou falando que o alimento é ruim. Ele tem elementos químicos que o meu corpo reage. Não reagia não, mas agora tá assim. Então o que eu quero dizer para vocês? Quando a pessoa não presta atenção ou não se atenta a ouvir bem, ela também não absorve bem, e as suas gerações, que são seus filhos, essa pessoa passa um ensinamento mal para essas crianças. E essas crianças vão crescer com uma ideia diferente. Por isso que nós vemos muitos conflitos na casa dos cristãos. Deus chamou para nós mudarmos o mundo. Está acontecendo o inverso agora. Se nós não se vestirmos igual ao mundo, o sistema está propondo, nós somos ultrapassados. E isso tem feito muita gente perder a sua identidade, né, de cristão. Aqui Deus está cobrando aqui que é obrigação do pai intimar o seu filho e ensinar. Certo? Então, nós estamos numa geração, numa sociedade onde se preocupa muito em dar conforto. E numa casa onde quando o filho vai crescendo e você passa para ele que essas coisas, elas não são tão importantes assim, a pessoa vive melhor. Ela tem menos problemas. Então, agora, onde você preza muito bens materiais, não estou dizendo que não pode ter, não é isso. Estou falando se você ter aquilo como primordial. Não. A vida é muito mais, a vida é muito mais do que bens materiais. A vida, a honra, a boa vivência, a paz. Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele disse: melhor é uma casa onde tem hortaliça e a paz de espírito, do que uma casa onde tem o boi gordo e onde há contendas e até morte, né? Entenda bem, a obediência é o que Deus quer, a obediência. Por isso nós temos uma sociedade, todo mundo fica com medo de falar. Não pode falar porque tem que deixar, porque não sei o quê. Muita gente está omitindo verdades aqui. Os pais em casa estão omitindo as verdades para os seus filhos. Chega na escola, as verdades que teriam que passar, que são bases estruturais da sociedade, muitos omitem por causa de uma questão ideológica. Eu já tive problema, eu fui na escola uma vez. Eu tive na escola uma vez por causa de uma matéria que eles iam passar para as crianças e eles queriam passar um filme. Só que o filme era de um boneco assassino. Eu falei, não vai passar isso pro meu filho, não. Vai passar isso pro meu filho. No dia que for passar, eu prefiro que ele não vá. Era aula de inglês. Meu filho era garoto, devia ter 6, 7 anos de idade. Era aula de inglês. E eu fui entender, eu mais um grupo de pais, nós fomos entender na escola por que ia passar aquele filme. Por que não tinha um outro filme menos violento para passar. Você tem ali no filme um boneco que ele recebe um espírito mal lá, fica possuído e sai matando as pessoas. Era uma aula de inglês, então as crianças precisavam retirar daquela aula aquele assunto do inglês ao assistir aquele filme. Só que a criança, ela não tem capacidade de separar uma coisa da outra igual o adulto. Se um adulto assistir um filme daquele, ele vai separar. Não é todo adulto, não.
Ele vai separar aquilo que é útil e aquilo que não é útil. Mas a criança, ela não tem condições de separar isso. Ela vai criar uma imagem na cabeça dela que a pessoa não tem nenhum valor. Se você pega um boneco matando uma pessoa, você vai colocar na cabeça da pessoa o quê? Que o ser humano não tem valor nenhum. É apenas que um boneco pode ser possuído ali e pode assassinar quem ele quer que seja, quem ele perseguir. Então nós fomos lá junto, fomos em reunião com o professor, fomos em reunião com o diretor e o filme foi retirado. E passaram outro filme ameno para que as crianças pudessem assistir. Ou seja, nós precisamos ficar atentos como pais, nós precisamos ficar atentos o que estão oferecendo para os nossos filhos. Aí quando chega na igreja, outra questão em si, os nossos filhos, eles precisam também ser bem direcionados pelos seus pais. Os pais precisam se interessar pela formação dos seus filhos. Eu sempre falo, nós temos convicções e elas mudam de hoje para amanhã se quisermos, mas os preceitos de Deus, eles são os mesmos e eles são preceitos que produzem vida. O que ele está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui, o que ele está dizendo aqui, ó, verso 2 do capítulo 6 de Deuteronômio: todos os dias da tua vida você vai fazer isso, ó, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados na terra. Por que é prolongado? Por causa da obediência. E nós percebemos hoje que as pessoas, ela têm um mecanismo. Ela acorda de madrugada, se arruma, vai para o trabalho, volta para casa, né? Toma 2, 3 ônibus em grandes metrópoles aí, cidade grande, chega em casa, senta perto da TV, assiste essas porcaria de novela, que não soma nada, e vai dormir. Não conversou com o filho, não soube o que o filho fez durante o dia, o que o bichinho foi fazer durante o dia, não perguntou nada. Todo dia dessa vida. Simplesmente para no fim do ano dar uma boa viagem para o filho, um presente bom para o filho, um celular, um smartphone novo para o filho, mas a cabeça dele não aprendeu aquilo que vale ouro, que vale diamante. Uma boa formação vindo da parte paterna, materna, que é ensinar. Minha mãe, ela me ensinava muitas coisas boas. Ela me levou muito na igreja quando eu era pequeno. Ela me levava para os cultos. E lá em casa, nós éramos em 8, se não estou enganado, né? Nós éramos acho que 8 irmãos. Então ela arrumava todas aquelas crianças, ela começava já umas 5h30 arrumando tudo, 7 horas ela estava com aquela fila de menino todo lá na igreja. Se algum dos meus irmãos não se encaminharam na vida espiritual, cristã, minha mãe fez a parte dela, ela levou. Nosso pai morreu muito cedo, nós éramos bem pequenos quando nosso pai veio a óbito, acidente de trabalho numa empresa onde trabalhava, e minha mãe ficou sendo pai e mãe ao mesmo tempo. Pensa bem, ela é uma mulher batalhadora, ela fez 70 anos, completou 70 anos essa semana. Eu fico muito feliz e que minha mãe viva muito tempo para que a gente possa se reunir em torno dela e dar graças a Deus, porque Deus tem dado saúde a ela e a toda a família. Então, entenda bem, o segredo de vida longa é a obediência. Esse é o segredo que Deus passou para os seus filhos ainda lá em terras remotas, e esse é o segredo que perpetua a todos os povos no mundo. A obediência é a chave para a vida longa. A obediência, ela traz benefícios emocionais, estruturais e até financeiros.
Ali, Deus está prometendo àquele chefe de família vida longa e sejam prolongados todos os teus dias. Está entendendo? Não é digamos assim, um privilégio de uma pessoa. Não, quem disse isso? Não, quem buscar vai ter. Deus propôs para a gente, está na Bíblia Sagrada. Tem muito crente que não lê, tem crente que não lê nada e fala vou falar igual os antigos, fala pelas ventas aí, entendeu? Quer explicar as coisas, fica aí esbocejando nas redes sociais até, né? Pega lá textos produzidos, colocam, falam, mas na realidade, na vida real, esse indivíduo não é nada disso. Então nós temos que prestar muito bem atenção. Nós podemos viver uma vida sem estar buscando grandes coisas. Não. O que um homem possa buscar que... Ele pode ser até rico, não tem problema. Quem disse que tem problema ser rico? Não. Ele não pode ter isso como prioridade, porque senão ele não vai dar valor. Esposa, filhos, netos, ele não vai dar valor. Quando nós se atentamos muito às coisas materiais, o ser humano perde o valor. O ser humano não passa de mais um. Então nós vivemos num mundo cheio de transformações. Se você ler a história do mundo até aqui, você vai ver que as visões dos homens, as convicções de muitos homens do passado até aqui, elas variavam tanto, né? Elas variavam tanto que os homens causaram um estrago muito grande difundindo as suas ideias pelo mundo. Mas quando nós damos ouvido à voz de Deus que quer preservar a vida, né, nós percebemos que obedecer a Deus traz um benefício grande à nossa mente, à nossa estrutura, à nossa questão espiritual, à nossa família. Então pense nisso. Ensine o teu filho, leve o teu filho para a igreja, oriente ele. Se você está cansado, a gente também cansa. Leva o teu filho para a igreja, para que ele cresça numa sociedade corrompida e não se corrompa. Tá certo? E você terá dias prolongados na face da terra. Deus abençoe a tua vida. A gente volta a conversar, a bater um papo numa próxima oportunidade.